Boa noite a todos. Hoje, dia 26 de novembro de 2024, estamos recebendo com muito carinho o companheiro Délio Pinheiro, que é do Grupo Espírita Paulo e Estevão, em Fortaleza, no Ceará. Agradecemos também a família do Délio, que está presente conosco, que mora nos Estados Unidos, está um pouquinho mais perto de nós, aqui no Canadá. E o Délio hoje vai conversar conosco sobre o tema conquistas espirituais. A Viviane irá fazer a leitura introdutória seguida da prece. Obrigada. Boa noite a todos, boa noite, Délio, bem-vindo à nossa casa. Nós vamos ler uma mensagem do livro Ceifas de Luz, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E a mensagem é a 49, anti-ofensas. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. São palavras de Jesus, está em Mateus, capítulo 5, versículo 20. A fim de atender à recomendação de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, não te colocarás tão somente no lugar do irmão necessitado de socorro material para que lhe compreendas a indigência com segurança. Situar-te-ás também na posição daquele que te ofende, para que lhe percebas a penúria da alma, de modo a que lhe estendas o concurso possível. Habitualmente, aquele que te fere pode estar nos mais diversos graus de dificuldade e perturbação. Talvez esteja no clima de enganos lastimáveis dos quais se retirará mais tarde em penosas condições de arrependimento, sofrendo a pressão de constrangedores processos obsessivos, carregando moléstias ocultas, evidenciando propósitos infelizes sob a hipnose da ambição desregrada, de que se afastará um dia sob os desencantos da culpa, agindo com a irresponsabilidade decorrente da ignorância, satisfazendo a compulsões da loucura ou procedendo sem autocrítica em aflitivo momento de provação. Por isso mesmo, exultou-nos Jesus a amar os inimigos e a orar pelos que nos perseguem e caluniam. Isso porque somos inconsequentes toda vez que passamos recibo a insultos e provocações com os quais nada temos que ver. Se temos o espírito pacificado no dever cumprido, a que título deixar a estrada real do bem, a fim de ouvir as sugestões das trevas nos despenhadeiros do mal? Além disso, se estamos em paz à frente de irmãos nossos, envolvidos em sombra ou desespero, não seria justo nem humano agravar-lhes o desequilíbrio com reações impensadas, quando os sãos perante Jesus são chamados a socorrer os doentes com a sincera disposição de compreender e servir, aliviar e auxiliar. Então, com essa mensagem em nossos corações, vamos sentindo a presença dos amigos espirituais que já prepararam esse ambiente e mesmo os que estão distantes virtualmente, mais próximos no coração e em vibrações, possam sentir essa harmonia, essa paz, esse amor que nos envolve a todos, como irmãos, e assim, preparados e conectados para escutar as palavras de hoje, que o nosso palestrante possa também ser envolvido pelos nossos amigos, por todas essas vibrações de paz e de amor, e que assim, conectados, possamos todos sair daqui hoje melhores
do que somos nesse momento e com desejo e vontade de pôr em prática todos os aprendizados que aqui hoje refletimos. Obrigada, amigos espirituais, obrigada, nossa mentora Meimei, e assim seja. Com você, Délio. Obrigada. Muito obrigado. Olha aí, depois dessa leitura maravilhosa, dessa prece inspiradora, vamos conversar só apenas para checar com vocês. Eu tenho exatamente até que horas? 7h40, já finalizando Ok, a prece? ok, Obrigada. tá ótimo. O que nós trouxemos para vocês, para a gente refletir hoje, é o tema conquistas espirituais. Então, eu busquei aqui na literatura espírita 10 conquistas espirituais para que nós possamos nos avaliar o quanto nós estamos evoluindo nesse processo de evolução mesmo, moral, através do nosso esforço, da nossa dedicação e também do apoio dos nossos amigos espirituais. Então, quero agradecer a Aline pelo convite, a todos vocês que estão aqui presentes, e a gente possa realmente refletir sobre aquilo que nós estamos efetivamente colocando em prática na nossa vida, daquilo que o Jesus nos ensina e o que os Espíritos também buscam nos esclarecer no nosso dia a dia. Então, a primeira conquista espiritual, ela se refere a um tema muito interessante e que muitos nós fugimos um pouco dele, que é o processo de autoconhecimento. Como é que nós podemos efetivamente crescer, evoluir, aprender, se nós não nos conhecemos? E quando a gente fala em se conhecer, a gente diz, mas é muito difícil eu me conhecer, porque eu não conheço, eu não sei quais são as minhas motivações, eu não sei quais são os meus interesses. Na verdade, você não pode conseguir, o ser humano não consegue evoluir se ele não entrar dentro dele, enxergar em si aquilo que já caminhou, aquilo que não caminhou, aquilo que ainda o incomoda, aquilo que ainda o perturba. Então é fundamental nesse processo de conquista espiritual nós buscarmos o autoconhecimento. Muitas vezes, como está colocado lá no Evangelho segundo o Espiritismo, faça como eu fazia antes, quando eu estava encarnado com vocês. Santo Agostinho, antes de dormir, colocava a cabeça no travesseiro e perguntava a mim mesmo: será que eu agi corretamente em todas as situações do meu dia? O que foi que eu fiz que poderia ter feito melhor, que eu poderia ter feito diferente? Onde eu fui omisso, onde eu não agi de forma adequada? E a partir daquela reflexão, Santo Agostinho dizia que se propunha no dia seguinte fazer do dia seguinte um dia melhor do que esse que acabara de viver. Então, esse processo de reflexão, no qual nós nos colocamos no processo reflexivo e não buscando culpar os outros pelas nossas dificuldades, é um único caminho que nós temos para crescermos. Enquanto nós não analisamos a nós mesmos, nós estamos buscando justificar os nossos erros, as nossas fraquezas, através do comportamento do outro. Então, a primeira, e aí a primeira mesmo na ordem, a primeira e principal conquista espiritual é realmente o autoconhecimento. E a gente existe uma convergência, não só da religião que nos convoca para isso, mas também da filosofia. A filosofia nos fala, né, da famosa frase atribuída a Sócrates, conhece-te a ti mesmo. A busca do autoconhecimento como um processo de libertação, como um processo de consciência e crescimento humano. E quando você vai para a ciência, as ciências psicológicas, eles buscam também fazer com que nós possamos nos compreender
nos entender para que, a partir daí, possamos construir um processo de aceitação e de melhoria do próprio eu. Então, a primeira conquista espiritual que a gente trouxe para refletir é exatamente essa, o autoconhecimento. E a pergunta é exatamente essa, ou seja, o quanto eu realmente me conheço? O quanto eu ainda estou colocando na mão dos outros a responsabilidade da minha própria vida? O quanto eu estou justificando meus erros, minhas fraquezas, meus sucessos, meus insucessos, minhas conquistas, dizendo que foi sorte, que foi Deus, que foi minha esposa, meu marido, meu filho, meu chefe, enfim, o governo. Quanto eu ainda estou buscando responsabilizar outras pessoas dentro desse processo? Até que ponto eu realmente estou assumindo o protagonismo da minha própria existência e só o processo de autoconhecimento me confere esse poder de estar consciente e autorresponsável pelas minhas escolhas. A segunda conquista se refere muito à forma como eu enxergo as minhas fraquezas, enxergo os meus erros e aceito as minhas fraquezas e acolho os meus erros como um processo de aprendizado. Tem a ver com o auto-perdão. Muitas pessoas entendem que o auto-perdão é esquecer o erro que cometeu, é se fazer de inocente, é se perdoar no sentido de esquecer. Não, não fiz nada. Ah, eu fiz, mas tinha um motivo, tinha uma justificativa, tinha uma razão para isso. Quando, na verdade, o auto-perdão não é isso. O auto-perdão é você ter consciência do seu erro, se responsabilizar por aquele erro e se comprometer com você mesmo a não mais voltar a errar aquele erro. E não ficar se torturando, se martirizando por um erro que você cometeu. Eu não sei vocês, mas eu, ao longo da minha vida, ao longo dos meus 60 anos recém-completados, tem vários momentos da minha vida que eu decidi agir e que não foi uma opção, não foi uma escolha muito boa. Foram escolhas até que eu até me envergonho de algumas delas do passado. Mas eu não fico preso a esses processos, porque se eu ficar preso a esses processos, eu não caminho para frente. Então, o auto-perdão é um nível de consciência maior do que a própria ignorância, de nem sequer identificar os erros. Quando eu não me perdoo, e muitas pessoas que adentram o espiritismo têm essa questão, tem consciência, a gente aumenta a nossa consciência, e aí o que acontece? A gente começa a falar frases meio construídas, meio comuns, que eu estou pagando meus pecados, eu devo ter jogado pedra na cruz, eu devo ter sido muito ruim na encarnação passada para estar passando por isso. Ou seja, não só eu não tenho consciência, como também não me perdoei. Então eu associo o meu sofrimento de hoje ao erro do passado. Como se, na verdade, eu estivesse sendo punido, eu estivesse pagando alguma coisa do passado. E isso não é o que a doutrina espírita nos ensina. A doutrina espírita nos ensina para que nós possamos nos libertar, inclusive, dos nossos erros. Autoaceitação. Quando eu me perdoo, eu me aceito. Junta com o autoconhecimento. Eu tenho consciência de mim mesmo, reconheço minhas fraquezas e trabalho diuturnamente para aqueles erros, para aqueles nossos equívocos não voltem a se repetir. Então, primeiro, autoconhecimento, segundo, auto-perdão. Para que eu tenha esse movimento, esse perdão de mim mesmo nos meus erros, é fundamental que eu tenha uma terceira conquista, que é a humildade. É não me achar superior, melhor do que ninguém. É não imaginar que existe nessa terra pessoas efetivamente melhores ou piores. Existem sim, claro, pessoas mais evoluídas em alguns aspectos, material, moral, financeiro, cultural, mas nenhum desses aspectos me torna superior ao meu irmão. Porque todos nós, segundo os espíritos, somos criados simples e ignorantes. Se num momento ou outro eu estou com um nível de conhecimento melhor em alguma área,
pode ser que aquele meu irmão tenha um nível de conhecimento diferente em outra área. Então, sem a humildade, eu não consigo expandir essa minha consciência para o outro, porque eu estarei sempre julgando o outro, me achando em algum aspecto melhor do que o outro. Enquanto eu me acho melhor do que alguém, eu dificilmente consigo virar a página de sair do meu egocentrismo, da minha visão egocêntrica, focada no eu, como se eu estivesse certo e aqueles que não compartilham da minha opinião estivessem errados. Olha o nível de presunção que nós temos muitas vezes. Eu acredito piamente que o outro está errado, porque ele não compartilha da mesma ideia que eu. Como se alguém na face da Terra tivesse o poder e o dom de possuir a verdade absoluta. Então, eu não só não aceito o outro, como também não tenho humildade me perceber, para me perceber como sendo uma pessoa que não sou melhor que ninguém e também não sou pior do que ninguém. Uma das coisas interessantes é quando eu falo sobre isso, a pessoa fala, não, mas inclusive eu acho inclusive que sou menos do que a pessoa. Eu disse, é falta de humildade. A pessoa que se acha inferior a alguém também acha que ela é superior a alguém. Ela já acredita que existe a questão da inferioridade, da superioridade. Não quer dizer, mais uma vez, insisto, que não tenham pessoas que tenham um nível maior de esclarecimento, que tenham um nível maior de entendimento, que tenham um nível maior de poder aquisitivo, de materialidade, enfim, de um monte de coisa. Nós somos diferentes. Pessoas mais bonitas, menos bonitas, pessoas mais altas, mais baixas, mais gordas, mais magras, pessoas são diferentes. Mas nada isso me confere ser diferente, ser melhor do que alguém. Porque o Jesus mesmo nos ensinou, né? Que nós devemos nos amar como irmãos. Então, só a humildade me leva a eu sair de mim mesmo. Então, as três primeiras conquistas se referem ao mesmo: o autoconhecimento, o auto-perdão e a humildade. A partir daí, eu, de posse da minha própria consciência, eu posso me relacionar com o outro de uma forma equilibrada através da empatia. Lamentavelmente, a empatia é um termo usado de uma forma muito equivocada, porque a gente define empatia como sendo a habilidade que alguém tem de se colocar no lugar do outro. Na verdade, eu não consigo me colocar no lugar do outro porque eu não tenho a história de vida do outro. Eu não consigo enxergar o mundo a partir dos filtros, dos olhos ou dos sapatos do outro se eu não vivenciei a vida do outro. Então, esse termo ele é inexato quando eu falo que empatia é eu saber me colocar no lugar do outro. Na verdade, empatia é procurar compreender e aceitar. Compreender e aceitar. Primeira coisa é que eu não posso aceitar aquilo que eu não compreendo. Então, toda vez que alguém age de um jeito, emite uma opinião, tem um comportamento, eu preciso entender o que levou aquela pessoa a afirmar aquilo, a fazer aquilo ou dizer aquilo outro. A partir da compreensão do que o outro fez, eu não tenho obrigação nenhuma de aceitar, de concordar. Eu concordo, não eu continuo discordando, mas agora eu acato o seu comportamento, eu respeito o seu comportamento, por mais que seja contrário àquilo que eu acredito. Mas muitas vezes as pessoas perguntam, e se a pessoa cometeu um crime sob o ponto de vista humano? E aí a justiça humana existe para exatamente isso, né? Para regular as relações sociais. E se o erro for um erro que transcenda as leis humanas, existem as leis divinas. Você pode até se safar, né, do julgamento das leis humanas, mas nós não podemos nos safar da ação da lei divina, porque não é nem um julgamento, é um processo natural, uma consequência natural do nosso comportamento. Então, a partir do momento que eu tenho uma empatia com o outro, eu procuro entender e respeitar o outro, por mais distantes que sejam os nossos pontos de vista ou a opinião do meu colega.
Então, nós temos o autoconhecimento, o auto-perdão, a humildade, a empatia. A partir do momento que eu tenho empatia com o outro, eu consigo chegar à minha quinta conquista espiritual. Se lá atrás eu precisei me perdoar, eu preciso perdoar também o meu irmão. Porque é uma das coisas mais irracionais e menos inteligentes que nós fazemos é não perdoar alguém. Olha que loucura. O perdão é um ato de inteligência. E eu vou explicar por quê. Porque quando eu não perdoo alguém, eu fico preso àquela pessoa, eu fico amarrado àquela pessoa. Imagina, alguém fez uma coisa comigo, eu vou lá, coloco uma algema em mim e algemo o outro também. E eu me algemo ao outro. E muitas vezes, o fato de eu não perdoar alguém, esse alguém ao qual eu não perdoo, muitas vezes nem consciência tem de que eu não perdoei. Já aconteceu um belo dia, encontrei com uma colega que trabalhou comigo alguns anos, e passou-se aí talvez uns 5 anos, encontrei com ela num evento, inclusive espírita, que ela também é espírita, e ela foi me relatar que lá atrás, quando a gente trabalhava, um belo dia, ela foi me pedir uma promoção e eu, naquele momento, não pude dar. Ela ficou muito magoada comigo e resolveu. Gente, ela passou 5 anos vendo com aquilo. Eu nem sabia que ela tinha essa mágoa de mim, mas que ela estava bem agora, tinha entendido. Mas ela passou anos e anos sofrendo com uma coisa que eu nem sabia que existia. Então, olha que loucura a questão da mágoa. Muitas vezes você guarda aquele tema, aquele assunto e não processa, não segue adiante. Existe uma definição sobre a mágoa, o não perdão, que é você desejar o mal de alguém, ou você não perdoar alguém, é você tomar todo dia um pouco de veneno esperando que o outro morra. Então é mais ou menos isso, o não perdão, não é? Então, se eu quero ter um processo de conquista efetivamente espiritual, é fundamental que eu parta para o realmente perdoar. E para que eu possa perdoar, é fundamental também que eu siga nesse processo de crescimento, de conquistas, e procure sequer me sentir magoado com algumas coisas. Porque se eu me sinto magoado com tudo, eu vou ter que perdoar muitas vezes, e perdoar às vezes é difícil. Mas se eu tenho tolerância ao erro do outro, eu também não fico o tempo todo me magoando com tudo que falam, que dizem, que agem. Porque, na verdade, se nós formos analisar direitinho, ninguém faz mal a gente. Ninguém faz mal a gente. As pessoas fazem coisas voltadas para o desejo deles. Então, está todo mundo querendo realizar os seus desejos, as suas vontades. E nesse processo de realizar seus desejos e vontades, as pessoas tomam atitudes que nos afetam. Mas o grande problema é que se eu me afetei, se eu me senti impactado pelo comportamento de alguém, isso é um problema dessa pessoa ou é um problema meu? Se eu me senti afetado por uma atitude de alguém, o problema é meu. Agora, o que ela fez, o comportamento, a atitude da outra pessoa é um problema dela. Então, se eu não tiver tolerância, se eu não respeitar esse processo, eu vou me magoar muitas vezes e vou ter que perdoar muitas vezes. Então, como diz Chico Xavier, é melhor nem se magoar. Então, precisamos dilatar essa nossa tolerância com relação às atitudes, às palavras dos outros, para que a gente não fique uma pessoa, uma expressão que usam muito é melindrado. Tudo se ofende, tudo se magoa, tudo é motivo de discussão, de o que é que você quis dizer, por que você disse isso. Então, a tolerância é fundamental, é a nossa sexta conquista espiritual. Entretanto, nós não podemos imaginar que as conquistas espirituais elas são só do sentido de entendimento, de compreensão, não são só de ordem moral, mas elas também são conquistas de ordem materiais também. O exercício da caridade, que é a nossa sétima conquista, ela é fundamental para que eu perceba o meu processo evolutivo. E quando a gente fala de caridade, a primeira coisa que a gente fala é caridade material, né? Olha, precisamos ajudar os mais necessitados, os pobres, os doentes,
E muitas vezes nós temos muitas oportunidades de fazer isso. E às vezes não. Às vezes essa caridade material está muito distante da gente. E aí a gente vai para o entendimento do que é a caridade moral, são exatamente a tolerância, a empatia, o perdão das ofensas, o acolhimento ao outro, um abraço, uma orientação, emprestar os ouvidos para alguém te falar alguma coisa, para desabafar, dedicar tempo para alguém que está precisando de uma companhia, para um doente que está precisando de uma assistência. Então, às vezes, não é só a questão de ordem material, é a questão mesmo de moralidade, de uma palavra de afeto, do nosso tempo, muitas vezes, tão corrido, né? Nosso tempo tão corrido que a gente não abre espaço nas nossas agendas para dar atenção às pessoas. Então, essa caridade ela não se manifesta apenas pelo exercício da caridade material, mas também através da caridade moral. E a pergunta é exatamente essa que a gente deve se fazer: como está o exercício da nossa caridade? O, o, o Allan Kardec coloca como um contraponto aquilo que a Igreja Católica colocava, né? Que fora da Igreja não há salvação, porque ali o catolicismo se via como o único caminho para a salvação, através da Igreja, né? Fora da Igreja não há salvação, porque eles tinham o poder, segundo o entendimento católico, de perdoar as ofensas, que ele era o único caminho que levava a Deus. Em contrapartida a isso, Kardec nos traz a mensagem de que fora da caridade não há salvação. Ou seja, é através da caridade que eu saio de mim, que eu esqueço um pouco de mim para fazer o bem ao outro, para ajudar o outro, para contribuir também com o crescimento, com o bem-estar do outro. Então, o exercício da caridade passa por esse entendimento, a caridade moral e a caridade material. A oitava conquista espiritual diz respeito a uma questão muito interessante para Jesus, né? Colocada por Jesus, que é a questão da fé. Quando ele é questionado pelos seus discípulos, porque eles não conseguiram curar o jovem que se lançava no fogo, na água, alternadamente, e eles questionaram a Jesus porque eles não conseguiram curar o jovem. E ele falou da fé, né? Em verdade vos digo que se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias aquela montanha transporta daqui para lá e ela se transportaria. Então, que fé é essa que nós temos que é frágil, que ela só suporta enquanto está tudo bem, enquanto está tudo bem, a fé está show de bola. Aí eu estou equilibrado, mas quando vem a adversidade, quando vem a dor, quando vem o sofrimento, a minha fé ela fica em suspensão. Eu questiono por que eu? Por que eu estou passando por isso? Será que eu mereço isso? Será que eu não mereço isso? Como é que eu exercito a fé no momento de dor? Como é que eu exercito a fé no momento em que eu percebo que parece que está tudo contra mim? Parece que os fatos que estão se sucedendo na minha vida não estão me ajudando. Mais uma vez, como se eu soubesse o que é bom para mim. E como se Deus estivesse errando. Ó, Deus está errando, Deus não está fazendo a coisa certa, não. Isso está me causando dor, está me causando sofrimento. Então, isso não está legal, isso não é justo comigo. Se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós não estaríamos contestando os fatos, os acontecimentos da vida, mas nós estaríamos nos harmonizando com ele para que pudéssemos aprender, evoluir, crescer com cada aprendizado que nós passamos. Então, a fé é a nossa oitava conquista fundamental. Lamentavelmente, a nossa fé é muito pequena, como mesmo disse Jesus. A nona conquista, ela é bem positiva, que é a questão da esperança. Se eu tenho fé, eu sei que existe um Deus, e que esse Deus, que nós chamamos de Deus, é uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e essa inteligência é infinitamente boa e justa.
Então, tudo que se sucede no universo é bom e justo do processo de entendimento das leis divinas, das leis naturais. Então, quando eu entendo isso e me harmonizo com essas leis, eu tenho uma esperança de futuros melhores o tempo todo. Eu sempre estou enxergando que hoje está melhor do que ontem foi melhor do que anteontem, que amanhã vai ser melhor do que hoje, que depois da manhã, daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, 100 anos, 200 anos, 300 anos. Ou seja, é o processo evolutivo do universo, em tudo, tanto na matéria, quanto no espírito, quanto na matéria, no princípio material, quanto no princípio espiritual. Então, a esperança de que estará sempre melhor, atrelada à fé, me dá essa certeza de viver a vida com felicidade, com alegria, sem estar me lamentando, me martirizando ou puxando outras pessoas, puxando a minha psicosfera, o meu ambiente espiritual, ou o meu ambiente doméstico para baixo, para baixas vibrações. Então, a esperança é fundamental para que a gente entenda que só verdadeiramente através do entendimento da fé e da esperança eu consigo chegar na 10ª conquista, que é a felicidade. Mais uma vez, o ser humano, nós em geral, fomos educados de que a felicidade é um lugar que a gente vai, é um momento que nós vamos chegar, que nós vamos conquistar alguma coisa, algumas coisas na vida, e através dessa conquista nós vamos alcançar a felicidade. Olha que pensamento ah, primitivo nós temos, acreditando que ao conseguirmos fazer algumas coisas na vida, vamos atingir a felicidade. E a gente esquece aquilo que o Espiritismo, que Jesus nos falou. Não é através das conquistas, é através da forma que eu enxergo a vida. Então, a felicidade não é algo que eu vá conquistar de fora para dentro, mas é a forma que eu enxergo aquilo que me acontece lá fora. Se eu tenho fé e tenho esperança, é natural que eu tenha felicidade, porque eu sei que a vida é assim. E não importa qual o tamanho da minha dor, aliás, não importa nem se eu estou sentindo dor, a felicidade faz parte da minha existência. E quando eu falo felicidade, gente, eu não estou falando de momentos de tristeza, não. Óbvio que a gente sente momentos de tristeza. Aliás, a literatura espírita é rica de todas as provações que todos os avatares da humanidade passaram, mas eles falam muito da alegria de viver, de como nós encaramos a vida, de como nós encaramos os desafios da vida. Então, a felicidade é um estado da alma, é a forma como nós encaramos a vida, não é aquilo que nos acontece, é a forma como encaramos aquilo que nos acontece. Então, uma conquista espiritual é quando eu consigo ter a felicidade como sendo um estado natural, e não um estado forçado, e não um estado de exceção, como se aquelas pessoas que estão o tempo todo achando que a vida é dura, que a vida é complicada, né? Que aqui o calor é muito forte, que aí é muito frio, que aqui é muito longe, aqui é muito perto, aqui está, enfim, sempre colocando a responsabilidade da sua infelicidade externamente a si. Então aí vocês vejam que existe uma lógica de dentro para fora e depois eu volto para mim mesmo. É o autoconhecimento, o auto-perdão, a humildade, a empatia, o perdão das ofensas, a tolerância, a caridade, a fé, a esperança e a felicidade. Então, nessa construção, eu consigo efetivamente chegar ao entendimento das conquistas. É natural que algumas dessas, cada um de nós esteja mais ou menos evoluídos. Então, a reflexão que eu proponho para vocês é que você individualmente faça a sua reflexão sobre a forma como você está com cada uma dessas conquistas. Para finalizar, eu trouxe para aqui um pequeno texto de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, no livro Ilumina-te. O bem é bom para quem o pratica, tanto quanto a verdadeira aquisição da saúde inicia-se no pensamento equilibrado, exteriorizando-se como alegria e bem-estar, que ao lado da fé inabalável, transformada em caridade, superam as injunções perturbadoras da caminhada evolutiva. Então, praticar o bem, pensamento equilibrado, alegria e bem-estar, fé inabalável,
supera as disrupções perturbadoras da caminhada evolutiva. Então, a- é essa a reflexão que eu trouxe para a gente nessa noite. Excelente. Muito obrigada, Délio. Você pode fechar com a oração? Certamente. Então, mais uma vez agradecer, Aline, pelo convite, agradecer a vocês pela presença dessa noite. Agradecer também aos nossos amigos espirituais que estão nos orientando, nos inspirando, que são os verdadeiros responsáveis por essa reunião. Sabemos que nesse encontro temos aqui nós que estamos encarnados, mas também vem outros espíritos que organizam os encontros, que organizam a reunião, e vem outros que precisam, assim como nós, buscar esclarecimento, aprender, abrir caminhos. Então, Jesus, nós pedimos que cada um de nós, nesse momento, possa receber aquilo que esteja mais precisando, no sentido de ampliar a nossa consciência, no sentido de abrir a nossa mente, para que possamos perceber os próximos passos, as próximas etapas, para renovar nossa força, nossa fé e nossa esperança em nós mesmos, na nossa capacidade de superar os desafios, de vencermos a nós mesmos e de conquistarmos a verdadeira felicidade, aquela que vem de dentro, aquela que se manifesta através dos meus pensamentos, das minhas ações. Mestre Jesus, que teu amor infinito possa envolver a cada um de nós, possa abençoar nossas famílias, nossos lares, mas também expandir para o nosso país, para o nosso planeta Terra, que nós possamos, de forma efetiva, enquanto humanidade, construir o verdadeiro reino dos céus aqui mesmo no nosso planeta. Teu amor e tua paz ficam conosco hoje e sempre. Que assim seja.